Caio Borralho tem um trunfo na mão. Ele tem um trunfo na mão. Um trunfo muito importante que Nassourdine Imavov não tem. E esse trunfo, que eu vou falar no vídeo de hoje, evidentemente, traduz uma coisa que eu falo muito aqui no canal sobre marketing, sobre o fora do cage, sobre o fora da luta. MMA não é só luta. Pelo menos o MMA profissional, tá? O UFC, o MMA como business está longe de ser só luta. E essa característica do Borralho trouxe um trunfo para ele. Antes de mais nada, se inscreve no canal, tá convidado. O canal aqui é de fã para fã. Então, assim, você não vai me ver aqui arrotando arrogância de autoridade. Eu não sou autoridade. Eu sou um fã que fala o que pensa. Então, se você quiser vir aqui trocar uma ideia com a gente e fazer parte dessa comunidade, vai ser uma honra ter você aqui. Então, se inscreve, ativa o sininho. Quem puder deixar o jab direto no like, no joinha, fortalece o meu trabalho. Sem mais papo, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, pessoal, é o seguinte, hein? Eu tô, assim, curioso com a postura do Chimaev nos últimos dias, né? Tá confirmado, né? Antes de mais nada, é bom a gente lembrar a luta do Chimaev com o Duplessis. Havia uma dúvida sobre a condição física, né, do Dricus Du Plessis, mas confirmou-se a luta para agosto. E é curioso porque esse episódio da lesão, que culminou no Caio Borralho pedir a luta com o Chimaev, vocês lembram disso? Pode não ter dado a luta para o Borralho, mas trouxe para o Borralho uma visibilidade e causou um incômodo no Chimaev. E aí, esse é o trunfo do Caio. O que acontece? Óbvio, já abriu ali as odds, o Chimaev é favorito, como a gente já imaginava, e aí é que eu já vou fazer um parênteses. Eu acho o Chimaev favorito, concordo com as odds, mas não é, vamos com calma, porque o Du Plessis não vai ser um adversário fácil. Inclusive, eu acho essa uma luta, a gente pode até fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu acho essa uma luta para lá de curiosa, porque, assim, eu acho que ela é uma luta de duas condições de vitórias muito específicas, né? Isso vale pro Caio também, né? Eu falei isso aqui quando surgiu a expectativa do Caio disputar o título. Do Caio lutar com o Chimaev, perdão. O Chimaev é um lutador realmente muito opressor, no sentido de que a luta começa e ele vai com tudo, parece um bicho, né? O cara é um animal. E aí, porra, ele vai lá, pega, derruba e finaliza, né? Normalmente, a maioria dos adversários dele foi assim. Mas quando essa condição de vitória não se cumpre, ele fica meio vendido, porque ele cansa e ele cai muito o ritmo, e a gente viu isso contra o Durinho e vimos isso contra o Kamaru Usman. Não foi só uma vez, foram duas. Né? Então, assim, o Du Plessis, cara, se ele resistir àquela tempestade inicial, é a mesma coisa do Borralho. Fica difícil pro Chimaev, né? Mas, a princípio, eu concordo com o favoritismo, porque eu acho que o Chimaev é um lutador melhor, né? E aí, assim, com exceção de casos como que tem uma discrepância de idade, que não é o caso aqui, eles têm mais ou menos ali, estão no auge físico e técnico ainda, eu acho que o melhor lutador sempre deve ser o favorito, e para mim o Chimaev é o melhor lutador. Mas, parênteses feito, né, o Chimaev ficou incomodado com o desafio do Caio, né, porque eles já treinaram juntos e aquela história toda, e aí divulgou vídeo dele finalizando o Borralho, blá, 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 e aí ele falou essa semana que o Borralho sabe que não ganha dele, mas prefere lutar com ele, porque numa luta com ele vai ganhar $1 milhão e com qualquer outra pessoa vai ganhar 200 mil. Então, uma luta com o Chimaev valeria 5 lutas e, portanto, vale a pena perder para o Chimaev do que fazer outras 5 lutas qualquer, né? E por que isso é importante? Porque tá falando do Caio. E se daqui a pouco ele pega o cinturão, meu amigo, ele não tá falando do Imavov, ele tá falando do Caio. Você tem narrativa. E aí vai vir o purista e vai dizer, não, mas isso não tem nada a ver. Luta é luta. Tem que lutar. É na luta que se resolve. E a gente que acompanha o esporte e olha para os bastidores dele, como as coisas acontecem, sabe que não é assim. Sabe que não é assim. O que determina se uma luta vai ser feita ou não? Primeira coisa é o interesse do público. E aí, obviamente, tem lutas que o público tem muito interesse, tem lutas que o público tem um interesse mediano e tem lutas que o público tem interesse nenhum. E hoje, o público não demonstra grande interesse em Imavov e Chimaev. Mas em Borralho e Chimaev, ainda que não seja a luta mais esperada do ano de 2025, tem um interesse. Porque tem narrativa. Especialmente o mercado americano adora uma historinha. E aí tu pode reclamar, pode falar, pode dizer o quê? Ah, mas que historinha, isso é chato. Vai virar WWE. Meu irmão, não tem jeito, é a cultura deles. Eles são assim. E é eles que bancam a porra toda.
O dinheiro que banca o esportes vem 90% dos Estados Unidos, cara. O faturamento deve ser... o grosso é de contrato de TV para lá, para o mercado americano. Entendeu? Então, assim, essas negociações que a gente ouve falar, aí vai para ESPN, vai para Netflix, e trelelê e trololó, aquilo ali é tudo pro mercado americano. É assim, Estados Unidos aqui e o resto do mundo aqui, meu irmão, entendeu? Em termos de dinheiro. Então, o UFC, o Dana White, o Hunter Campbell, os caras, os executivos do UFC sempre vão priorizar o que a cultura do mercado americano gosta. E eles gostam de uma historinha. Eles gostam de uma narrativa, né? E aí, Igor, o Imavov vai ser reserva pelo visto, porque, assim, só para deixar claro, acho que o veículo de mídia francês falou isso, que o Imavov será reserva, mas não está confirmado. Mas que seja. Vocês lembram da luta que ia ser o Charles e o Makhachev, que a luta caiu, que o Charles corta o supercílio, e aí o Volka entra para lutar? Aquela luta tinha reserva. Era o Ganrot. O Ganrot apareceu para lutar no dia? Não estava lá. Óbvio que o UFC não ia colocar o Ganrot. Colocaram o Ganrot de reserva lá, meu irmão, entendeu? Porra, mas o UFC fez tudo que podia para não ser o Ganrot. Entendeu? Então, assim, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com o Imavov. O Imavov é o número 1 do ranking hoje. Mas, assim, o número 2, um negócio assim. Mas o fato é que se ele for reserva e cair algum lutador, ele vai entrar. Mas, assim, depende de cair. Quantas vezes um reserva assume luta? É raro. É raro. E não significa necessariamente que por ele ter sido reserva, ele vai disputar o título na próxima rodada. Ian Gary foi reserva de Jack Della Maddalena e Belal Muhammad. Não necessariamente vai ser o próximo desafiante. Pode ser que seja o Sean Brady, vai ser o Makhachev, né? O que eu tô falando aqui só entre os meio médios, né? O Makhachev é o próximo. Mas e depois? Quem que vier? Provavelmente o Rakhmonov, talvez o Sean Brady. Não é garantido que vai ser o Ian Gary. E no peso médio, não é garantido que vai ser o Imavov. Então, cara, assim, olha, o Caio, ele tem que continuar, eu no lugar do Caio, continua alimentando a rivalidade com o Chimaev e de preferência começa a dar umas cutucadas no Duplessis também. Fala que ele é estranho, que ele luta feio, que ele é isso, que ele é aquilo. Incomoda o cara, incomoda ele, entendeu? Para ele responder. Porque aí, hoje o Caio também tem esse trunfo. Porque se o Chimaev ganhar, e como eu disse, ele é favorito, já tem a narrativa. Se ele criar uma com o Duplessis também, para mim ele já tá na frente do Imavov, até porque o Imavov, vamos dizer assim, correu dele, né? E o UFC nunca gosta disso. E eu acho que o Caio não é o reserva dessa luta de título, porque o UFC ainda vai casar uma luta pro Caio para justificar o Caio, porque o Imavov vai ficar parado, sentado, né? Se o Caio fizer uma luta e ganha bem, por exemplo, meu amigo, tá no sal o Imavov. E o Caio não precisa de pressa, porque assim, se o Caio lutar em agosto, no mesmo dia do Chimaev contra o Duplessis, já o time vai ficar excelente pro Caio. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Caio tem grande chance de ser o próximo depois de Chimaev e Duplessis. A não ser que aconteça alguma coisa, suba de categoria alguém, desça de categoria alguém, mas seguindo a normalidade, eu acho que o Caio tem um trunfo grande e vão torcer, né, cara? Eu acho que o Caio vai ser campeão do UFC, eu boto muita fé. Muita gente não bota fé no Caio, acho que não gosta muito do estilo de luta dele. Eu acho que esse estilo de luta vai levar ele a ser campeão, porque é muito difícil de ser batido. Mas e aí, o que você acha? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Do Duplessis, o Caio vai passar na frente de Imavov ou não? Como é que você vê aí o desfecho dessa categoria? Comenta, eu quero saber o que você pensa. Se você gostou do vídeo, jab direto no like, no joinha, fortalece o meu trabalho. Até mais tarde. Hoje, 2 vídeos de novo no dia de hoje. Um abraço, valeu, até mais tarde, fui.